Meu nome é Ana Mello, da Editoria de Ensino do Correio do Povo, e eu estou aqui com o Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E o senhor comentou também agora no programa na Rádio Guaíba que seriam necessários 3 bilhões de reais para garantir uma educação de qualidade no Rio Grande do Sul. O senhor pode explicar um pouco de onde vem esse cálculo? Bom, esse é o cálculo do custo aluno qualidade inicial, que é um estudo feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com uma forte participação da USP de Ribeirão Preto, na figura do professor José Marcelino de Rezende Pinto, e nós desenvolvemos esse estudo desde 2002, né? E nesse momento agora, né, em relação às necessidades do Rio Grande do Sul, para garantir que em todo o estado todos os professores recebam como salário inicial o piso do magistério, tenham uma política de carreira, tenham um número adequado de alunos por turma, formação continuada nas escolas para que os professores continuem aprendendo e se aperfeiçoem, e toda a escola pública gaúcha ter laboratórios de ciências, laboratórios de informática, internet banda larga, bibliotecas, quadra poliesportiva coberta, alimentação escolar, transporte escolar e recurso para o projeto pedagógico, é preciso 3 bilhões de reais. Para o Brasil todo, são necessários 50 bilhões de reais. Você vai me dizer, bom, mas esse valor é muito alto. Isso representa 0,15% do orçamento da União para 2018. O orçamento da União para 2018 é de 3,5 trilhões aproximadamente. E nós precisamos, para revolucionar a educação básica no Brasil, de 50 bilhões, e desses 50 bilhões, 3 bilhões precisam ser destinados para o Rio Grande do Sul. Certo. A respeito da base agora, sobre o documento já homologado da educação infantil e do ensino fundamental, ainda está em discussão agora em 2018 para implementar em 2019, né? Quais são as suas expectativas para essa implementação e os principais desafios que podem haver nesse ano e no próximo? Bom, primeiro é irreal esse calendário, porque provavelmente os governos vão mudar. Os governos estaduais, o próprio governo federal deve mudar, né? Certamente existe uma enorme probabilidade de não ser um governo do presidente Michel Temer, caso ele concorra à reeleição, porque ele tem um alto índice de rejeição, e a base curricular ela tem uma rejeição muito grande entre professores e formadores de professores. Por que isso acontece? Porque a base curricular não foi feita por educadores, ela não teve um debate liderado por educadores. Os dois relatores da base comum curricular no Conselho Nacional de Educação eram especialistas em avaliação educacional, em estatística, não em currículo. E o resultado é que sai uma base que é uma base muito desvinculada das necessidades das escolas. O meu crivo para analisar um documento na área de educação é sempre considerar a provável opinião dos dois maiores educadores brasileiros da história, Paulo Freire e Anísio Teixeira. Se a gente tivesse um grupo de 4, incluiria Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Tanto os dois como os 4 maiores educadores do Brasil diriam que essa base é uma base conteudista, desvinculada das questões pedagógicas, uma base que não vai formar os cidadãos conforme demanda a Constituição Federal. A Constituição Federal dá 3 missões para a educação nacional. A primeira missão é preparar o indivíduo para a realização da sua vida, a segunda é preparar para o exercício da cidadania e a terceira é preparar para o mundo do trabalho. Esse é o objetivo da política de educação, a missão da política de educação. Não é essa base curricular que vai garantir esses elementos. O senhor já mencionou agora um pouco em relação ao ensino médio, mas como o senhor avalia essa questão da proposta dos itinerários formativos que o estudante poderia escolher? A proposta em tese, e essa é uma habilidade, né, do governo no tema da base, a proposta em tese ela encontra respaldo em todo o debate sobre didática e o debate pedagógico. Por quê? A pedagogia foi aprendendo que é preciso dar maior autonomia para o aluno, né? Agora, a autonomia que é proposta por essa reforma do ensino médio é falsa, e eu vou explicar o motivo. Quem vai escolher quais são os itinerários ofertados vão ser as escolas e as redes públicas. Eu tenho conversado com especialistas em matemática e eles dizem que não vão dar conta do itinerário da matemática, porque não tem tantos professores de matemática para ter um itinerário aprofundado de matemática. Eu tenho conversado com professores de língua portuguesa, o mesmo problema. De ciências da natureza, problemas equivalentes. Ciências humanas, a mesma questão. Então aqui eu já falei de 4 itinerários. Vai sobrar um itinerário que é educação profissional.
Essa educação profissional, é bom que a população brasileira saiba, e a população gaúcha, que não é a educação profissional que eu tive, eu fui aluno de escola técnica estadual de São Paulo, né, aluno de escola pública técnica estadual de São Paulo, e também não é a qualidade do curso federal. É uma profissionalização medíocre, que é aquela que pode ser ofertada em todas as escolas e que pode ser garantida por todas as redes. Qual é o problema? O problema é que se a escola e as redes é que definem quais itinerários vão ser ofertados, para municípios aqui do interior do Rio Grande do Sul, que só tem uma escola de ensino médio, o resultado vai ser que provavelmente ciências da natureza, ciências humanas, matemática e língua portuguesa não vão ser itinerários ofertados concomitantemente. O único itinerário que tem garantia de oferta é de educação profissional. E por que tem garantia de oferta? Porque pode ser feita uma parceria com as universidades que perderam recursos com as reformas do FIES, desde o governo Dilma, passando pelo governo Temer. O FIES é o Fundo de Financiamento do Ensino Superior. É um sistema de empréstimo aos alunos garantido pelo governo federal. E as escolas que perderam esse recurso, porque diminuiu o montante de recurso administrado pelo FIES, vão poder ofertar o itinerário de educação profissional. Então é uma maneira de você fazer com que os péssimos cursos universitários que são ofertados por essas universidades, por essas unidades, entrem no ensino médio tirando o recurso da educação básica. Eu acho muito difícil os outros itinerários acontecerem. Agora você imagina, como que vai poder ter um médico que saia de uma escola no interior do Rio Grande do Sul e que tenha compromisso com aquela região, que queira voltar para lá para poder exercer sua profissão nessa escola? Como vai sair um engenheiro numa escola do interior do Rio Grande do Sul? Os municípios vão gastar muito tendo que transferir alunos para virem para Porto Alegre ou para municípios polo para garantir o acesso a esses itinerários. Então, essa reforma do ensino médio é a política mais radical de aumento das desigualdades educacionais brasileiras. E essa é uma opinião que é compartilhada pela Organização Internacional do Trabalho, que considera que essa reforma do ensino médio é uma reforma gravosa. Certo. Outra questão que foi bastante discutida agora no dia D, para discussão da base aqui no Rio Grande do Sul, foi a questão da diversidade, que embora esteja prevista nas competências em termos mais gerais, vários educadores criticaram por não ter alguns temas mais explícitos. Como o senhor avalia essa questão? Não teve termos explícitos porque é um governo... O governo Temer ele é sustentado por duas forças, ultraconservadores e ultraliberais. Os ultraliberais determinam a política econômica e são liderados pelo ministro Henrique Meirelles. Os ultraconservadores têm respaldo no próprio presidente Temer, que considera, por exemplo, que a função da mulher na economia é saber se o preço do supermercado é mais alto ou mais baixo. Quer dizer, é um desrespeito inigualável. Faz muito tempo que nós não tínhamos no Brasil um chefe de Estado tão desrespeitoso. O fato é que a base excluiu as questões de gênero e orientação sexual, excluiu especialmente a questão de identidade de gênero e de orientação sexual. O governo do presidente Temer quer uma base curricular que não corresponde à sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem, sim, diversas identidades de gênero e tem diversas composições de orientação sexual. Essa é uma questão de respeito individual ao cidadão. Isso tem que ser, sim, debatido, porque se você for visitar comigo agora uma turma de educação de jovens e adultos, você vai se surpreender. A educação de jovens e adultos são aqueles que não concluíram a educação básica no tempo correto. E você vai se surpreender com a quantidade de, por exemplo, transexuais que estudam em turmas de educação de jovens e adultos porque foram excluídos da escola, que é machista, que é misógina, que é homofóbica, que é sexista, que é racista. Então, qual é o resultado disso? A escola no Brasil é uma escola que segue a própria sociedade brasileira, reflete a sociedade brasileira, que é preconceituosa, que é discriminatória. E quando você observa que o presidente Temer faz uma base curricular que desconsidera esses temas, ele quer reproduzir esse comportamento da sociedade brasileira. Ele quer evitar que o Brasil seja um país que respeite o outro, que tenha empatia entre os seus cidadãos. A princípio, esses são os principais temas que estão sendo discutidos aqui, especificamente no dia D. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, alguma outra preocupação, enfim, crítica em relação à base, tanto do ensino médio quanto a outra? A base do ensino médio ela ainda é um projeto, né? Ela ainda não foi apresentada. Então,
O que se tem notícia é muito preocupante, né? Porque é uma base que investe na simplificação estruturada da função da escola, né? E da necessidade da escola cumprir com os preceitos constitucionais. A base do ensino fundamental e da educação infantil é uma base que ela carece de pensamento pedagógico, de discussão sobre currículo, de discussão sobre didática. É importante observar os posicionamentos dos formadores de professores. A ANFOP, Associação Nacional de Formação de Professores. A ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. O SEDES, que é o Centro de Estudos, Educação e Sociedade, que são as principais entidades acadêmicas do Brasil, que reúnem os formadores de professores, todas são contra a Base Nacional Comum Curricular. Não é possível que uma unanimidade dessas instituições não represente um grande problema da base. Se conversar com professores das escolas públicas que discutem currículo, eles também são contrários à base. Todo mundo quer uma base, ou todo mundo quer um documento curricular, mas não esse que foi apresentado pelo presidente Temer, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, e esse é um dado bem curioso. As 3 únicas educadoras do Conselho Nacional de Educação votaram contra a base. Então tem aí um grande problema. Existe uma preocupação de revogar tudo aquilo que o governo Temer produziu, né, em termos de medidas educacionais e medidas econômicas. Esse talvez vai ter que ser um caminho nas eleições de 2018, avaliar o que foi feito pelo governo Temer em termos de políticas apresentadas e aprovadas no Congresso Nacional. Certo. A princípio é isso. Mais alguma coisa? Não. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês e dizer que no meio de todas essas críticas e esse cenário, eu tenho muita fé de que as coisas mudem na área de educação, especialmente porque nunca nós tivemos tantos estudantes envolvidos com a área. Isso se comprovou nas ocupações de escolas, elas tiveram um espaço muito grande aqui no Rio Grande do Sul, e eu acredito que pela reivindicação dos estudantes e pela maneira como eles trataram os debates sobre a função da escola, a questão pedagógica, eu acredito que a gente tem aí um espaço para voltar a ter bom senso e colocar a educação efetivamente comandada pelas questões pedagógicas. Certo. Muito obrigada pela presença e boa palestra agora de tarde. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Obrigada.